Shalom, Igreja do Avivamento, bom dia, graça e paz. Eu gostaria que você compreendesse uma coisa nessa manhã. Você é foco de avivamento, amém? Nós estamos vivendo no tempo de colheita, mas é também tempo de avivamento. A colheita não está desassociada ao avivamento. Quem colhe é avivado, e para colher precisa de avivamento. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu estou no tempo de colheita e de avivamento. Eu sou foco de avivamento. Amém, queridos? Quantos focos de avivamento nós temos aqui? Amém? Foco de avivamento é aquele que muda a realidade onde ele está. Se você muda a realidade dos seus vizinhos, se você muda a realidade da faculdade que você estuda, se você muda a realidade do bairro que você mora, isso significa que você é foco de avivamento. Amém? Eu sou foco de avivamento. Você é foco de avivamento? Amém, queridos? Glória a Deus. A igreja de Belém está muito feliz e honrada por essa oportunidade. E eu gostaria de falar ao coração de vocês que tudo, para todo propósito embaixo dos céus, existe um tempo determinado. A Bíblia diz isso. Tempo para todas as coisas. Eclesiastes nos deixa bem claro isso. Tempo para colher, tempo para plantar, tempo para chorar, tempo para sorrir e tempo também para colher. E chegou o tempo de colhermos. Amém, queridos? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Diga comigo: há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Existem pelo menos duas palavras usadas na cultura helênica para explicar o tempo. Eles usavam kairos, que significa tempo de oportunidades. Kairos é uma palavra grega que significa tempo oportuno, mais ou menos assim, portas abertas em tempos específicos. Mas os gregos também usavam o cronos, que é o tempo cronológico, o tempo de relógio. Então, cronos é o tempo cronológico, o tempo de meses, de anos, o tempo de dias, fatiamente e matematicamente dividido como nós conhecemos hoje. Então nós temos o tempo kairos, que é o tempo da oportunidade, o tempo de portas abertas, e nós temos o tempo cronos, que é o tempo do relógio. Então observe, queridos, nós estamos no kairos e no cronos de Deus. Amém? É tempo de relógio e é tempo de portas abertas. Deus nos reservou esse congresso e disse: é o tempo do relógio. E é o tempo de portas abertas para a grande colheita. Amém? Por isso, diga: eu estou no kairos de Deus. Você acredita que você está no kairos de Deus de verdade? Erga as suas mãos e diz: eu estou no kairos. Queridos, mas você também está no cronológico. No tempo do relógio. No tempo de hoje. No tempo do dia 3 de abril de 2010. Você está no tempo cronológico, no tempo da grande colheita. E eu preciso lhes dizer nesta manhã que o kairos passa e o cronos também. Cutuca aí quem está perto de você e diga: querido, o tempo passa. Você sabia? O tempo passa e ele não volta mais. É kairos e é o tempo cronos. É o tempo da grande colheita. E você não pode perder esse tempo. Eu gosto muito da história de Ruth. Ruth, quando chegou em Belém, retornando da terra de Moabe, o capítulo 1, versículo 22 nos diz assim: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Quando Ruth volta com a sua sogra para Belém, retornando de Moabe, onde ambas haviam ficado viúvas, a Bíblia diz aqui nesse fragmento que eu acabei de ler, que quando elas retornaram era tempo de colheita. Qual é a atitude de um homem e de uma mulher de Deus, quando ele percebe que o kairos e o cronos de Deus está na sua cabeça? O que você faz quando você descobre que as portas para a sua grande colheita estão abertas? O que você faz, querido? Você entra na porta.
Se o cronos de Deus abriu para a sua vida, se é o tempo do relógio de Deus, você precisa colher. Amém? Sabe qual foi a atitude que Ruth tomou quando elas chegaram em Belém? Era tempo da cega, era tempo da colheita. A Bíblia diz que Ruth conversou com a sua sogra e disse: eu vou colher, porque é tempo de colheita e o Kairos passa, e o cronos passa. O tempo passa e eu não posso perder tempo. Diga para quem está do seu lado: não perca tempo. Amém? Nós não podemos perder porque o tempo passa. O versículo 5 diz assim, de Provérbios capítulo 10, versículo 5, esse texto chocou o meu coração e trouxe sobre mim um constrangimento muito grande. Porque o texto de Provérbios capítulo 10, versículo 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Eu disse: Deus, eu não sou filha que envergonha. O que ajunta é filho prudente, mas aquele que dorme no tempo de colheita é filho que envergonha. Eu disse para Deus: eu não sou filha que envergonha, porque eu não vou dormir no tempo da colheita. Eu não vou dormir no tempo cronológico de Deus. Eu não vou dormir na porta que Deus abriu no Kairos de Deus, porque quem dorme na colheita é filho que envergonha. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e disse: eu não vou te envergonhar. Eu não sou filho que envergonha. Diga isso, querido, para Deus nesta manhã. Diga a Deus: eu não vou perder o Kairos. Eu não vou perder esse tempo cronológico que é hoje. Eu não sou filho que te envergonha, porque eu vou aos campos. É o tempo de colher e você não pode envergonhar o Pai. Amém? Diga: eu não vou te envergonhar. Eu vou aproveitar o tempo. Eu vou aproveitar o tempo que se chama hoje. Nós estamos, queridos, debaixo de uma palavra profética. O tema que foi levantado para as nossas igrejas é o ano da minha grande colheita. Nós temos uma palavra, as nossas cabeças estão andando debaixo de uma palavra liberada, de um decreto apostólico, e o decreto é tempo de colheita. Amém? Se a minha cabeça anda debaixo de uma palavra, e essa palavra é tempo de colheita, eu não posso dormir. Você pode dormir? Quantos estão andando aqui com a cabeça debaixo de uma palavra? Tem uma promessa sobre a sua cabeça? Tem uma promessa sobre a sua cabeça? Essa promessa é o seguinte: tempo de colheita, tempo de avivamento. Queridos, eu não posso dormir, porque sobre a minha cabeça tem um decreto. E o decreto é esse: vá ao campo, porque é tempo de colheita. Amém? Você, nesses 3 dias aqui, os céus estão abertos sobre a sua cabeça. E o Espírito Santo está gritando aos seus ouvidos: é tempo de colheita. É tempo de colheita. É tempo de colheita. É tempo de colheita. E você não pode dormir, porque quem dorme na colheita envergonha o Pai. Ruth, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar as espigas. E eu preciso explicar um pouquinho quem eram os moabitas para você. Os moabitas eram descendentes de Ló, com incesto de uma de suas filhas. Os moabitas não eram abençoados. Era um povo inimigo do povo de Deus. Quando o povo de Deus estava no êxodo, em transição, a Bíblia nos diz que os moabitas não permitiram que o povo de Deus passassem por suas terras. E o texto de Deuteronômio também nos explica que os moabitas nem sequer poderiam adorar em Israel. Eles eram inimigos. Ruth tinha sobre a cabeça dela um decreto de maldição, ela era moabita. Mas quando nós vamos ao campo, todas as profecias malignas, todas as histórias malignas, toda a descendência maligna e familiar são quebradas quando nós nos colocamos à disposição para irmos ao campo. E eu quero te dizer nessa manhã, não importa a sua história de família, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, se você só conheceu o evangelho ontem, se você veio de uma história de drogas, de prostituição, se a sua família era uma vergonha na sua cidade, eu quero te dizer: vá ao campo, você está debaixo